Boa noite, meu nome é Daniela Gardino, sou acadêmica do segundo ano de Medicina da Uncisal e monitora do projeto Doivida. Bom, dando continuidade às apresentações de hoje, teremos como nossa próxima palestrante a doutora Cíntia Pereira Leite, que é médica hematologista e hemoterapeuta, mestre em clínica médica pela Unifesp, doutora em saúde materna e infantil, membro do Comitê Transfusional do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. E também é professora adjunta da UNIT, professora e assistente da Uncisal e professora adjunta preceptoria UNIT. A doutora Cíntia, como Nicole falou, irá ministrar a palestra cujo tema é doação de sangue Covid-19. Doutora, boa noite. É um prazer tê-la conosco essa noite e sinta-se à vontade para nos prestigiar com um pouco dos seus conhecimentos. Sendo assim, passo-lhe a palavra. Boa noite. Agradeço também o convite aí da Uncisal e poder participar um pouquinho da que a gente está vivenciando atualmente, né, com esse tema doação de sangue e pandemia Covid. Muito novo, né, na vírus que ninguém conhecia, né, um vírus novo, causando uma doença nova, né, e que, em relação à hemoterapia, né, o tratamento, a doação de sangue, o tratamento através do sangue, inicialmente nós ficamos com muito medo, até porque a gente não sabia se ia ser transmitido através da transfusão. Então, o Ministério da Saúde brasileiro começou a se preocupar e houve algumas mudanças em relação a alguns critérios de doação. Inclusive, houve algumas mudanças em relação às portarias ministeriais, né, que foram liberadas recentemente, justamente para tentar evitar, já que a gente não sabia se essa transmissão podia ocorrer através do sangue, mas para tentar evitar ou minimizar caso essa transmissão pudesse ocorrer. Para a gente entender um pouquinho de doação de sangue e pandemia, Covid, eu achei interessante, até porque é uma palestra voltada para os alunos, né, da aula como um todo, e também do curso de medicina. Eu acho interessante que a gente pudesse ver um pouquinho do que é o ciclo do sangue. Então, o que é a doação de sangue, o que acontece com o doador, desde o momento que ele entra no serviço de hemoterapia, até que esse sangue possa ser liberado para os pacientes que deles estão precisando, né? Desse sangue está precisando. Aqui é mostrando o serviço que eu faço parte, né? Que é o serviço de hemoterapia do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, que é o hospital que faz parte é o Hospital Escola da Universidade Federal de Alagoas. A unidade transfusional, ela encontra-se no interior do hospital, né, do Hospital Alberto Antunes, e ela funciona atualmente os 2 horários para doação de sangue, de segunda a sexta-feira, né, com a sexta que ela só funciona no período da manhã. Mas hoje a gente tem doação, a gente recebe doador até às 16 horas, de segunda a quinta, e na sexta-feira que funciona só até o meio-dia. Os aspectos legais. Então, é importante a gente saber que todo o serviço de hemoterapia portarias que são liberadas pelo Ministério da Saúde. Então, nada do que a gente faz como profissional, médico, farmacêutico, técnicos, nada a gente faz sem seguir o que está estipulado pela portaria ministeriais. Inicialmente, até agora 2020, a portaria que regulamentava o serviço de hemoterapia do Brasil era a portaria ministerial 58, de 4 de 2 de 2016, que redefine o regulamento dos procedimentos hemoterápicos do país. E, mais atualmente, da pandemia do Covid, a portaria mais nova, a portaria de consolidação número 5,
foi uma portaria recente e que colocou exatamente as diferenças e as novidades em relação à transmissão, né, desse vírus através a possibilidade de transmissão. Existem outras portarias, como a portaria 529 de 2013, que fala da segurança do paciente, a RDC número 4 da Anvisa, de 11/6/2012, que dispõe sobre as boas práticas do ciclo do sangue, e a nota técnica número 2020, que foi do Ministério da Saúde, também, e que estipulou justamente os prazos para doação de sangue em relação à pandemia em 2019. E essa, inclusive, é a nota técnica mais atual e a que a gente utiliza atualmente para tornar o doador apto para doação em relação ao Covid-19. Ele vai desde a captação e cadastro do doador funcional e a hemovigilância. Então, ele passa por todos esses passos, né, desde a captação, como eu falei, triagem clínica e laboratorial, a coleta do sangue, os testes imunematológicos e sorológicos, fracionamento das unidades que são doadas, armazenamento, a transfusão e a hemovigilância, e a gente vai ver um pouquinho de cada um desses. E como vocês podem ver, a captação do importante, porque a gente sabe que não existe ainda um substituto para o sangue. Então, se a gente não tem o doador de sangue, se a gente não consegue captar e fidelizar esse doador, a gente vai ter falta desse sangue para a população. E é o que ainda, infelizmente, acontece. Então, apesar das campanhas, né, tanto campanhas internas como campanhas nacionais, campanhas mundiais, em relação à captação de doador, ainda falta sangue no nosso país e em alguns países também do mundo, principalmente aqueles tipos de sangue mais raros e alguns outros hemocomponentes, por exemplo, como concentrado de plasma. É um passo, assim, essencial, né, para que a gente possa ter esse doador e possa fazer essa coleta. E o importante também, esse doador, ele precisa ser bem tratado, ele precisa ter um ambiente acolhedor, para que ele possa realmente se sentir bem e retorne o serviço no prazo preconizado para que ele possa fazer a segunda doação. Então, isso é muito importante, né, essa questão de fidelização, que vai num determinado serviço, ele gostou do atendimento, ele se sentiu bem, ele se sentiu acolhido, e ele volta para fazer outras doações. A gente também utiliza, nesse processo de captação, as campanhas de doação de sangue. Então, existem importantes, né? A primeira delas é a campanha do dia 14 de junho, onde é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, recentemente, que foi a campanha de 24 de novembro, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, nessas datas e próximo a essas datas, os serviços de hemodiálise do país, eles fazem campanhas, né, com alguns brindes para os doadores, com incentivo a essa doação. Então, essas duas datas. Quais os tipos de doação? Então, a gente tem a doação espontânea, que é aquela doação que o doador voluntariamente e espontaneamente ele procura o serviço de hemoterapia para fazer a sua doação. Existe a doação de reposição, que é o banco de sangue, ele oferta o sangue que o paciente está precisando e aquele familiar ou amigo do paciente, ele vem para o banco de sangue para repor aquele sangue que já foi enviado ao paciente. Existe ainda a doação específica, é aquela doação para o paciente João da Silva. Então, isso é uma doação vinculativa. E aí, existe uma doação autóloga, que é aquela doação em que o doador ele vai para ele próprio. Então, é muito utilizado cirurgias eletivas, por exemplo, cirurgias plásticas, em que o doador ele pode fazer a doação, aquele sangue nele mesmo, caso ele precise naquele procedimento cirúrgico. No nosso serviço, como na maioria dos serviços do país,
as doações que a gente tem numa maior quantidade são as doações espontâneas ou voluntárias e as doações de reposição. No terapia no HU, a gente tem um pouquinho mais de doador de reposição em relação à doação voluntária, mas assim, são bem equivalentes entre si. O doador chegando ao banco, ele vai passar por um cadastro em que vão ser catalogadas os dados desse doador. Então, nome, filiação, escolaridade, profissão. E lembrando que é muito importante que para que você procure e faça a doação de sangue, você precisa estar acompanhado de um documento oficial com foto. Então, seja a carteira de identidade, seja a habilitação, pode ser também a trabalho, mas precisa ser um documento oficial com foto para comprovar realmente que aquela pessoa que está se apresentando como doador é realmente a pessoa que está ali e a gente comprovar isso com um documento. Passando pelo cadastro, esse doador ele passa pela triagem, pré-triagem clínica. O que é essa pré-triagem clínica? Esse doador vai ser verificar a temperatura, o peso, a altura e também a realização ou do microhematócrito, que vocês podem ver aqui nessa figura, que é realizado pela coleta de polpa digital, ou também pode ser a realização da dosagem da hemoglobina. No nosso serviço, nós utilizamos a realização do hematócrito. Então, dependendo de cada serviço, ele vai utilizar um hematócrito obrigatório, segundo aquela portaria de consolidação número 5 que a gente viu no início da pela verificação, né, do peso, altura, hematócrito, hemoglobina e a verificação da temperatura, esse doador passa pela triagem clínica, que é uma entrevista, amnese que a gente vai fazer com esse doador, e que essa entrevista ela pode ser feita ou por um médico ou por qualquer profissional da saúde de nível superior e que tenha treinamento para isso. Então, hoje, em serviços, é o profissional da área de enfermagem que faz triagem, né, mas pode também ser realizada por biomédicos, por farmacêuticos biólogos, com treinamento em cima da portaria ministerial que regulamenta esse serviço. Então, alguns critérios nessa triagem, eles são importantes. Então, por exemplo, então, a gente sabe hoje que, pela portaria, o doador, a partir de 16 anos, ele pode doar, entre 16 e 18, responsável, após 18 anos, ele não precisa mais dessa autorização e ele pode doar até 69 anos e 11, ou seja, até ele quase completar 70 anos de idade. O peso mínimo para doação são 50 quilos, o hematócrito, ele varia, e a hemoglobina, de acordo com o hematócrito tem que ser maior ou igual a 39, e a hemoglobina maior ou igual a 3, para os homens, tem que ser maior ou igual a 38 e hemoglobina maior ou igual a 12,5 para as mulheres. A pressão arterial. Batimentos por minuto. Na portaria não existe uma pressão arterial mínima, mas normalmente o que a gente permite nos serviços é uma pressão arterial mínima de sistólica de 100 e diastólica de 60. O doador tem que estar em boas condições de saúde e importante quando lembrando que no período de 12 meses, ou seja, no período de um ano, o máximo de doação que o homem pode ter são 4 doações e a mulher 3 doações nesse período. Em
relação ao Covid-19, então, o que é que mudou em relação à triagem clínica com a pandemia, né, do coronavírus, a atual pandemia que a gente está vivendo, o que mudou com essa triagem clínica em relação aos doadores, aos candidatos à doação de sangue. Então, segundo a nota técnica número 13, agora de 2020, do Ministério da Saúde, né, então, a portaria de consolidação número 5 de 2017, ela estabelece que em situações como emergências em saúde pública, surtos epidêmicos, os serviços de hemoterapia, em cooperação com as autoridades sanitárias, podem adequar critérios técnicos para a seleção de doadores, e foi isso exatamente que aconteceu agora com a pandemia do Covid-19. Então, houve um ajuste nos critérios para a seleção do doador de sangue. Então, atualmente, o que é que a gente tem em vigor, de acordo com essa nota técnica número 13? Então, candidatos à doação de sangue que tiveram contato nos últimos 30 dias com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico e ou laboratorial de infecções SARS, MERS ou COVID-19, bem como aqueles que tiveram contato com casos suspeitos em avaliação, deverão ser considerados inaptos à doação por 10 dias. Já com né, pelo Covid, assim também com o vírus SARS e MERS, eles, após o diagnóstico clínico laboratorial, eles deverão ser considerados inaptos por um período de 30 dias, após a completa recuperação. Então, o paciente se contaminou com o Covid, apresentou sintomatologia, a partir do momento que cessa a sintomatologia, que ele não tenha nenhuma sequela, ele, após um período de 30 dias, é que ele volta para a doação. O período de isolamento de 10 dias, mas para a doação de sangue ainda continua o período mínimo de 14 dias, se esses pacientes, né, eles estiverem assintomáticos. Não existe, o que é importante, não existe até o momento nenhuma de transmissão transfusional dos coronavírus. E estas orientações são medidas de precaução. Então, isso que a gente está fazendo, né? Indivíduo que teve contato com o paciente, né? 14 dias sem doar. Indivíduo infectado, 30 dias após cessarem os sintomas, isso são orientações, são medidas de precaução, né, do Ministério da Saúde, e que são, assim, totalmente, assim, a gente apoia, porque realmente a gente precisa ter coisa sobre esse vírus. Então, não dá para a gente achar que realmente não dá para ser pelo achismo. Né? As pesquisas publicadas, né, na literatura, tanto a literatura nacional como a literatura internacional, e isso é que a gente vai ter confiança maior em relação à utilização desse sangue. Mas até o momento não existe nenhuma evidência de transmissão do Covid pela transmissão. Após passar pela triagem, o doador ele é encaminhado à sala de coleta, onde é feita a coleta de sangue. Lembrando que hoje a gente tem dois coletas. A coleta mais difundida, a mais realizada, é a coleta de sangue total, que é a coleta que vocês estão vendo nesse slide, né, em que o doador, ele é realizado uma punção venosa, geralmente essa punção é realizada na face anterior do cotovelo, e é feita a coleta num volume de 405 a 500 ml de sangue total. Então, aqui é uma coleta de sangue total, que é a coleta mais difundida e a mais conhecida pela maioria da população. Após ele realizar a coleta, se ele chega no serviço de jejum, ou se ele tem já mais de 3 horas que está alimentado, que foi alimentado, ele faz o lanche antes, e se ele já está alimentado, ele faz a sua doação de sangue,
e ele recebe o lanche após a doação. E, como eu falei anteriormente, a gente tem dois tipos de coleta. A gente tem a coleta de sangue total, que vocês acabaram de ver anterior, e a gente tem também uma coleta diferente, que é a coleta por aférese. Aférese é uma palavra grega que significa separar. E a coleta por aférese é uma coleta seletiva. Então, é a coleta que eu vou escolher o hemocomponente que eu quero colher e vou colher aquele, e o restante, os remanescentes daquele sangue total, eles retornam automaticamente ao doador. Então, a maior parte dos coletas por aférese nos serviços de hemoterapia mundiais, eles são procedimentos de coleta para plaquetaférese ou trombocitaférese. Vocês podem ver aqui nesse slide, então, é um doador, né? Se vocês observarem, tem uma bolsa aqui de coloração amarela, né? Então, esse doador, ele está fazendo uma coleta de plaquetas, e todo o sangue, são de plaquetas em torno de 15%, ele está voltando automaticamente para o doador. Lembrando que essa doação, essa punção é uma punção única. Esse equipamento que a gente utiliza no serviço de hemoterapia do Hospital Universitário, ele é um equipamento, né, moderno, e que a gente utiliza apenas uma punção. Então, pela mesma via, né, que o sangue sai, ele passa pelo kit, que é descartar o equipamento e retorna ao doador. Então, pela mesma veia, pela mesma punção, esse sangue sai, ele é acionado, e pelo mesmo acesso de sangue retorna. É um procedimento praticamente isento de riscos, é seguro, todo o kit que a gente usa é descartável, então não tem risco nenhum de se conter nenhum patógeno com a doação de sangue. Então, a gente sempre fala isso para a população, até como uma forma de acabar com esse medo que as pessoas têm, infelizmente, ainda de fazer a doação. Então, a doação de sangue, tanto por plaqueta, né, por aférese, ou a doação de sangue total, é um procedimento muito seguro. Existem as reações adversas, mas elas são com uma incidência muito pequena, e na grande maioria tem a ver com reação vasovagal, que é aquela reação que tem a ver com o emocional do doador. Então, é aquele doador que chega com medo, né, um procedimento novo, alguém já disse, você vai passar mal, e aí ele realmente pode apresentar algumas reações durante a coleta. O primeiro procedimento que está realizado no Hospital Universitário foi em 8 de março de 2017, e esse equipamento ele foi adquirido pelo Serviço de Hemoterapia para poder ofertar plaquetas aos pacientes que são portadores de leucemias agudas, de leucemias crônicas, linfomas, porque foi pré-requisito para que o Hospital Universitário pudesse atender esses pacientes, a gente precisava ter o equipamento de aférese para que esses pacientes não viessem a ter complicações hemorrágicas, inclusive podendo ir a óbito por falta de plaquetas no serviço. Então, é um procedimento, né, vocês estão vendo aqui a máquina de aférese, nosso equipamento é uma máquina Trima, do fabricante Terum BCP, que é um fabricante, e aqui vocês estão vendo somente a plaqueta, né, que está aqui dentro do plasma, né, desse líquido amarelado, né, fazendo essa coleta seletiva e todo o sangue remanescente voltando para o doador. Vou só voltar um pouquinho esse slide. A grande vantagem da coleta de sangue através do procedimento de aférese é que a gente consegue colher uma quantidade de plaquetas equivalente a 6 a 10 doações de plaqueta adquirida pelo sangue total, que a gente chama de plaquetas randômicas. Então, imagine, de um doador único, eu consigo processar o sangue e conseguir o equivalente a 6 a 10 doadores de sangue total. Então, isso é muito importante para os pacientes, porque eles vão receber uma quantidade de plaquetas maior de um único doador. Então, muito menos chance de reações transfusionais, de doenças relacionadas à transfusão. Então, essa é a grande vantagem da doação de plaquetas por aférese. O doador não perde a parte vermelha do sangue, os eritrócitos. Então, com isso, ele
de ferro, ele então não tem redução dos estoques de ferro, e aí ele pode ter uma frequência muito maior. A gente viu anteriormente que a doação de sangue total, o homem só pode ter 4 doações ao ano e a mulher 3 doações ao ano. Coleta de plaquetas por aféres, tanto homem como mulher pode ter até 24 doações ao ano. Então, é uma quantidade muito maior. Então, isso para a gente tem muita falta, isso é muito importante. Para as bolsas de sangue total, a partir do momento que a gente colhe o sangue total, esse sangue vai ser selecionado, né, utilizando essas centrífugas refrigeradas, que são centrífugas específicas para bolsas de sangue total. E aí, do sangue total, a gente tem todos esses hemocomponentes que vocês estão vendo aí. Então, no nosso serviço, a partir do sangue total, a gente vai ter uma primeira centrifugação, e que tem um plasma rico em plaquetas, e já vou separar aqui o concentrado de hemácias. Esse plasma rico em plaquetas, ele vai ser centrifugado novamente, e aí eu tenho o concentrado de plaquetas e o plasma fresco congelado. E aí, cada um desses hemocomponentes, ele vai ser armazenado de forma diferente, a uma temperatura diferente, e com uma validade diferente também. Dependendo do isso aqui em Alagoas, é o Hemoal que faz isso, até porque o Hemoal ainda é o serviço de referência para coagulopatias hereditárias, como, por exemplo, a hemofilia. Então, ele ainda produz uma pequena quantidade de crio precipitado. Existem ainda os hemoderivados. O que são hemoderivados? Vocês estão vendo aqui em azul. Então, são derivados do sangue total, só que em escala industrial. Então, eles não são separados por centrifugação. Eles são separados por processos químicos e físicos. Então, o que é que a gente tem de hemoderivado? As imunoglobulinas, os concentrados de fator 8, fator 9, o complexo protombínico. Então, todos esses hemoderivados são obtidos através do sangue total, mas em escala industrial. Aqui o fracionamento que ocorre lá no serviço de hemoterapia do Hospital Universitário. Aqui é uma extração manual, se vocês observarem aí, no slide, vocês estão vendo aqui uma bolsa de sangue total que já foi centrifugada, e aí eu tenho a hemácia no fundo da bolsa, porque ela tem uma densidade maior, o plasma no sobrenadante, e aí é colocado nesse extrator, e aí esse plasma passa para uma segunda bolsa, e aí cada componente desse vai ser armazenado, como eu falei anteriormente, a uma temperatura específica de armazenamento e com validades completamente diferentes. Então, aqui só reforça a partir do sangue total, então eu posso ter concentrado de hemácia, posso ter concentrado de plaquetas, posso ter o fresco e ainda posso ter o crio precipitado. Armazenamento. Então, como eu falei anteriormente, por que é que a gente fraciona? Então, hoje no Brasil, nenhuma unidade transfusional, nenhum serviço de hemoterapia, ele armazena. Então, todo o sangue é uma foto